Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa conversar sobre um tema muito importante, que são os desafios da educação no Brasil no século XXI. Esse tema é fundamental, principalmente porque a gente sabe que no nosso país nós temos uma grande desigualdade educacional entre pessoas, por exemplo, que estudam em escolas particulares e pessoas que estudam em escolas públicas no nosso país como um todo. Essa grande discrepância é percebida com muita clareza nos nossos vestibulares e ela é percebida também com muita clareza nos índices relacionados ao analfabetismo funcional no Brasil. A gente sabe com muita frequência que no país há muitas pessoas que chegam até mesmo a concluir o ensino médio com algum nível de analfabetismo funcional, o que é extremamente preocupante. Isso pode ser visto, por exemplo, em relação aos números do analfabetismo funcional no nosso país, o que é uma situação extremamente preocupante, principalmente com as pessoas que se formam em escolas públicas, fazendo com que esse problema seja de extrema relevância para o nosso país como um todo. Como tese para esse tema, eu preciso que você perceba que há sim grandes desafios relacionados à educação no Brasil como um todo. E esses desafios podem ser vistos em vários argumentos importantes para nós. Como primeiro argumento, você pode tratar, por exemplo, da infraestrutura nas escolas. Enquanto no nosso país nós temos escolas muito completas, com uma ótima infraestrutura, tanto no que diz respeito à questão das salas de aula, quanto no que diz respeito à questão de quadras poliesportivas e vários outros aspectos que envolvem educação, é comum também em determinadas escolas que a gente tem uma discrepância tão grande que muitos dos alunos são obrigados a estudar em ambientes que têm deficiências básicas, como a quantidade de carteiras, como um espaço inadequado para comportar o número de alunos que nós temos naquela instituição, e tudo isso faz com que a infraestrutura seja o nosso primeiro argumento para o texto como um todo. Já o nosso segundo argumento, ele trata especificamente da questão dos professores. É comum que o salário dos professores das escolas públicas seja muito baixo, o que faz com que esses profissionais, em várias situações, se sintam desmotivados em relação à profissão e faz também com que eles tenham muitas inseguranças em relação à questão do pagamento. No Brasil, é muito comum que professores tenham salários atrasados e várias outras questões que dificultam muito o processo educacional no nosso país como um todo, o que é extremamente preocupante e ruim para a educação no nosso país como um todo. Outra questão que infelizmente acontece com muita frequência nas escolas é a questão da violência. Claro, se a escola faz parte muitas vezes de um local violento, é comum que essa violência passe também para as salas de aula. A gente encontra com muita frequência situações que envolvem assassinato, uso de armas e até mesmo tráfico de drogas em escolas, principalmente públicas no nosso país, o que faz com que essa situação seja de extrema preocupação para o governo como um todo. E por isso apareceria para nós também como um argumento fundamental. O que a gente pode fazer então para tentar modificar essa situação no nosso país? Parece simples, mas o que nós precisamos fazer é muito mais complexo do que se imagina. Em primeiro lugar, é necessário que haja uma modificação na infraestrutura nas escolas públicas do país como um todo, fazendo com que haja uma construção de salas e locais mais adequados para a educação, construção de quadras poliesportivas e outros locais para que as pessoas consigam estudar da maneira certa e para que eles consigam ter um mínimo de qualidade de vida nesse ambiente educacional. Além disso, é necessário que haja um aumento no salário dos professores das escolas públicas ou que pelo menos o piso salarial prometido por cada estado seja de fato cumprido, com pagamentos em dia, para que essas pessoas possam de fato, na sala de aula, cumprir a função da melhor maneira possível. Outra coisa fundamental é que haja uma maior segurança nas próprias escolas, para evitar que ocorram crimes, tráficos de drogas e outras situações que preocupam muito tanto os estudantes quanto os pais e o próprio Estado no país. Para isso é importante que haja uma proximidade da Polícia Militar à questão da educação no nosso país, para que os alunos se sintam mais seguros e que a gente consiga de fato reduzir esse quadro fundamental na educação brasileira. Beleza, pessoal? Para sugerir novos temas, entre em contato conosco nos comentários. Se você gostou do vídeo, lembre-se de dar o seu like e inscreva-se no nosso canal Aprendi com Papai. Para conversar comigo no Instagram, me adicione lá com o mesmo nome, Aprendi com Papai, e até a próxima. Um grande abraço e tchau, tchau!